Este programa tem o apoio de BetClick. Olá, eu sou a Luana do Bem e estou aqui de trator na companhia do casal Pereira que não liga nada a futebol. Pois bem, vão ter relevado a passar pelo meio da sala, amigos. Acham que vos ia deixar ficar fora de jogo? Perceberam? Offside? Esqueçam. Liga Portugal BetClick. Em nome do futebol, vamos todos a jogo. Rio Maior ainda recupera do vendaval Benfica, que atravessou Casa Pia esta segunda-feira, e o mercado continua a mexer com vários jogadores na porta de saída nos três grandes, mas ainda com negócios por definir. Vamos falar disto nesta edição de E o Campeão é. Eu sou o Miguel Cordeiro, comigo estão hoje o Augusto Inácio, o Gabriel Alves, o João Pinto e o Pedro Henriques. Começamos pelo João Pinto, porque preciso de saber, João, se já fizeste a gestão desta barrigada de golos frente ao Casa Pia. Olá, boa tarde. Sim, barriga cheia, coração cheio, alma lavada, essas coisas todas. Foi realmente uma grande exibição, foi uma grande goleada. O Benfica fez aquilo que no tempo do Ricardo e do Moser se dizia, que aos 20 minutos temos de estar a ganhar 2-0. E depois, no resto de primeira parte, a tentar, mas sem conseguir. Depois, obviamente, logo no início da segunda parte, naqueles 15 minutos absolutamente arrasadores, matou os fantasmas todos e fez uma exibição de encher o olho. Uma belíssima exibição do Benfica. É o Benfica que continua a oscilar entre eu não diria o 8 e o 80, mas sei lá, entre o 28 e o 80. E desta vez foi realmente uma goleada daquelas. Notas individuais para mim: o Prestiani esteve muito bem, o Pavlidis obviamente, mas o sublinhado vai para o Leandro Barreiro. Neste momento o Benfica respira muito pelos pulmões dele. É um jogador que fecha os setores, que ajuda toda a gente, os laterais, os médios centros, avançados. Marco Silva tem feito um belo trabalho na maneira de o colocar a jogar ali como segundo pivô. É definitivamente uma boa versão do Benfica esta que vamos vendo. Mas matou mesmo os fantasmas, como dizias? Eu creio que sim. Eu acho que os adeptos do Benfica precisavam de uma exibição convincente para poderem acreditar no projeto, para também comprarmos esta ideia. E aquilo que tínhamos visto tinha sido contra o Académico de Viseu, uma equipa que atacou muito, marcou pouco e depois sofreu 2 golos em dois ataques do Académico. Na Liga Europa, o primeiro jogo foi o primeiro jogo da temporada, depois na ida ao Arts o resultado estava feito. Portanto, havia sempre um copo meio cheio, copo meio vazio. Podíamos sempre ver as coisas do ponto de vista alarmista ou do ponto de vista mais objetivo. Sim. E desta vez não ficaram dúvidas. Gabriel Alves, o que é que te pareceu esta exibição com um resultado muito gordo, 7-0, frente ao Casa Pia, um terreno e um adversário que o Benfica não tinha conseguido superar nas últimas tentativas, nos últimos jogos? Desta vez foi 7-0. O que é que achaste desta exibição? Boa tarde, acho que é uma excelente exibição do Benfica, o resultado assim, portanto, diz, com momentos e pormenores e detalhes muito interessantes. Começar pelo tridente de ataque. O João Pinto já referiu o médio do Benfica, o Barreiro, mas eu queria dar aqui uma nota. A descoberta do Barreiro não é Marco Silva. Já o Bruno Lage o punha a fazer exatamente este tipo de função e depois o José Mourinho naturalmente lhe deu continuidade. Portanto, é de facto um bom jogador. E obviamente tem tido aproveitamento dos treinadores que têm passado pelo Sport Lisboa e Benfica. E ele é importante naquilo que é a ligação, aquilo que é a superioridade que ele consegue criar nas diversas linhas, superioridade numérica, depois o grande índice físico que tem. Ele não é um grande atleta, mas é um índice físico muitíssimo bom naquilo que normalmente se chama o vai-vem box-to-box. E é de facto um jogador também com muita capacidade tática, muito esclarecimento, muita concentração competitiva, e obviamente que isso dá importância àquilo que são os movimentos e as combinações
que são trabalhadas nos treinos e que depois ao nível dos jogos vêm ao de cima, e é importante que as equipas tenham com facilidade, com a bola a circular e a correr. E nesse aspecto também, aquilo que Rafa e Pavlidis já vão fazendo entre eles, e aquela profundidade fantástica que Prestiani tem, na minha opinião, terá que ter o tipo de decisão mais esclarecida naquilo que é o passe, e não procurar só o golo, só o tiro, que depois está à barreira e há muitas bolas prensadas por isso. Ter, portanto, a noção, aqui não dá para rematar, mas sim fazer combinação para que possa, através de uma triangulação ou de um 2-1, chamado 2-1 no futebol, conseguir fazer a perfuração dentro daquilo que é o reduto para ganhar espaço para poder atirar. Mas este Benfica, sim, bem, mas também tem que referir e reportar que este Casa Pia é muito fraquinho. Não criou uma situação que se possa dizer ao Benfica de molde a perceber que Benfica é sobre o ponto de vista defensivo, porque não teve força, não teve profundidade, não teve alma, não teve, portanto, fogo para tanto, e nem mostrou, independentemente da avalanche Benfica, que foi boa, não teve uma estratégia que se pudesse dizer que pudesse incomodar, quer até ao nível das bolas paradas, nada. Portanto, é um Casa Pia que acabou por ser, olha, os gansos foram depenados, portanto, esquartejados e tratados. De qualquer das maneiras, o Benfica deixa uma boa nota. Deu uma nota, agora vamos ver quando tiver que jogar com um clube que lhe vai dar luta à mesma dimensão. Augusto Inácio, isto são resultados de outros tempos, mas que sinais vês neste Benfica, que de facto tem tido um arranque de temporada com exibições muito boas, goleadas, mas depois também exibições um pouco mais apagadas. O que é que te pareceu este resultado, este jogo frente ao Casa Pia? Boa tarde a todos. Ora, este Benfica tem tido algumas intermitências, mas pode ser uma das causas os jogadores que estiveram fora nas seleções e que chegaram mais tarde do que os seus colegas para o início da temporada. Houve aqui grandes desequilíbrios físicos entre uns e outros. Aqueles que pareciam que eram os titulares eram aqueles que estavam mais atrasados na preparação, e o Benfica oscilou jogos bons, como foi o caso do jogo de Santo Galo na Luz, um jogo menos bom daquele que foi na Suíça, um bom jogo com o Coates, um jogo menos bom na Escócia, e um jogo em que o Benfica poderia ter ganho, mas que não conseguiu ganhar ao Académico de Viseu, iniciando o campeonato com um empate. Diria que é este Benfica. Agora, o que eu gostei mais do Benfica ontem é que o Benfica, tanto na primeira como na segunda parte, entrou muito forte. Logo aos 15 minutos o Benfica já estava a ganhar por 2-0. Para uma equipa que quer ganhar confiança e para uma ou outra que quer discutir o resultado, que foi o Casa Pia, estar a perder 2-0 logo aos 15 minutos é matar. Mata-se a confiança do adversário e leva-se a moral daquele que está a ganhar, que é o Benfica. Gostei muito do Benfica, o Benfica foi muito dinâmico, na segunda parte também entrou muito forte, e à medida que o tempo foi passando, o Casa Pia foi perdendo também as energias, foi perdendo também o foco, foi perdendo a motivação e foi perdendo a confiança. E o Benfica foi construindo o resultado, porque se no Académico de Viseu o Benfica teve oportunidades e não marcou, ontem até a bola batia no jogador e entrava, bateu no outro jogador e entrou, como foi 2 golos a bater nos adversários, sim. Mas isso só está ao alcance daquelas equipas que estão realmente por cima do jogo e a pressionar muito alto. O Benfica pressionou sempre muito alto, não dando hipótese do Casa Pia sair a jogar. É uma ótima exibição do Benfica, parabéns ao Benfica. Na minha nota de campeão vou já dizer que vai ser o Pavlidis, pelos 3 golos que marcou em 7 minutos, marcou 3. Um jogador que está a respirar confiança. Agora, em relação ao futuro, pois vamos ver a continuidade que o Benfica tem neste resultado e nesta exibição, a continuidade que vai ter, mas isso só a equipa é que vai dizer, para nós estarmos aqui assim depois a comentar e a dizer que o Benfica está a crescer ou está intermitente outra vez. E quinta-feira há mais um jogo. Pedro Henriques, ainda à procura do 11 base, este Benfica consegue de facto, com jogos de 3 em 3 dias durante todo este mês, chegar aqui a um resultado de grandes dimensões e com algumas boas indicações de alguns jogadores. Muito boa tarde. Sim, em primeiro lugar, o meu primeiro ponto vai para o sem Casa Pia.
ok? Portanto, não é o Casa Pia, é o sem Casa Pia há 5 anos. Só no futebol português é que pode acontecer coisas destas. Não me interessa se é problemas burocráticos, administrativos, não tem condições, não tem estádio, não joga. Vai para os escalões onde isso é possível. E, portanto, continuamos com isto, com o relevado péssimo ontem também, com o relevado péssimo da Supertaça, com o relevado, é só relevados péssimos, portanto, e andamos todos a subir para o ar, preço dos bilhetes, horários, mais do mesmo, e portanto, passa-se os anos, as críticas são as mesmas, e a evolução da Liga e da Federação, que geram milhões e que têm dinheiro, parece que não ajudam a resolver esta problemática. Ponto 2, obviamente vai para aquilo que foi um Benfica muito insaciável no que diz respeito àquilo que eu acho que é importante e relevante, que é marcas, e continuas a querer marcar e não descansas em função do resultado. E, portanto, 2 golos na primeira parte e depois, num espaço de 14, o terceiro golo foi ao minuto 47, o 7º golo ao minuto 61, que, portanto, lá está o tal quarto de hora completamente demolidor e que fez do Benfica um justo vencedor e, se calhar, a saber a pouco, e se calhar na primeira parte, não podia ter marcado mais golos. E depois, estes 2 dados que são bons para o Benfica, preocupantes para o Casa Pia, já não falo dos 64% de posse de bola, falo nos 20 contra 3 remates, ou dito de outra maneira, os 8 contra 0 remates enquadrados. Ora, uma equipa que não faz um remate enquadrado, obviamente tem que repensar muito bem, independentemente do adversário que tem pela frente. Termino com o destaque para o Pavlidis, o hat-trick, obviamente, que faz dele o man of the match, não há outra hipótese, dificilmente não seria assim, mas eu destacaria os 2 jogadores que tiveram acima de todos os outros, que foi o Rafa e o Prestiani, na minha perspectiva, em termos de Benfica. Portanto, uma exibição bem conseguida, um Benfica que provavelmente este 11, mas isto acontece com todos os clubes de maneira geral, daqui a um mês ou 2 e depois fechar o mercado, se calhar não será este o 11 titular, independente de castigos e de outras coisas que possam acontecer, até porque há aqui vários episódios e várias novelas. O Dedico saiu, não se sabe se o Palhinha vem, e por exemplo o Palhinha vindo é claramente um jogador de jogar de início, por exemplo. Portanto, vamos ver, mas é um Benfica com boas indicações, sobretudo para aquilo que é o mais relevante e importante, que é o que vem já a seguir, que é as competições europeias. Entretanto, João Pinto sai Dedic, confirmado 35,9 milhões de euros no Newcastle. Vai deixar saudade e está o Benfica seguro nesta posição? Está feito, não é? O homem foi de preto e branco e assim fica. Acho que a posição está bem assegurada. O Benfica tem o Bá, que estando bem fisicamente é um bom titular, é um bom lateral. Tem o Banjaki a crescer na equipa B, agora provavelmente vai ser chamado mais vezes à titularidade, e depois ainda tem quer o Osnes, quer o Tomás Araújo para garantir a lateral direita. E, portanto, o Benfica para a lateral direita acho que não precisa de se reforçar. Já para a lateral esquerda, não tendo até agora, e o Zé Neto foi titular na equipa B, mas não tendo até agora esses minutos ou minutos suficientes do Zé Neto, que embora tenha jogado 90 minutos na Escócia, não fez uma exibição fabulosa. Acho que o Benfica na lateral esquerda tem mais necessidade até. Augusto Inácio, no caso do Sporting, Pedro Gonçalves poderá estar de saída, ainda há dúvidas sobre esse futuro. Catamo também a ser possivelmente negociado com o Sunderland atrás do jovem jogador do Sporting e a assinar com muitos milhões. Pode o Sporting ter aqui um problema neste fecho de mercado, uma vez que ainda há o caso Luís Soares? Pois aqui a dúvida é perceber se aqueles jogadores que já saíram, que o presidente Frederico Varandas e a administração disseram que era fim de ciclo, e estes também saírem, também é fim de ciclo. Pois, falta perceber o que é isso do fim de ciclo, que eu continuo a não entender. Mas o mercado é isto, o mercado está aberto. Enquanto estiver aberto até 4 de setembro, tudo pode acontecer. Há clubes endinheirados que gostam deste e daquele jogador, e se baterem a cláusula, então levam o jogador mais depressa, nem há discussão. Mas eu diria que o Sporting tinha muita procura, que já se sabia depois da Champions que o Sporting fez o ano passado. Foi uma grande temporada a nível europeu. Eu diria que os jogadores do Sporting começaram a ficar muito cobiçados. É verdade que o Pote parece estar vendido e parece que nunca mais sai. Parece já uma novela isto, porque o fundo dos árabes ainda não desbloqueou. Isto é muito confuso. Não sabe isto, às vezes, com os árabes é assim, está tudo feito, à última hora cai o negócio, ou pode cair o negócio. Parece-me que não é isso que está para acontecer, mas nunca se sabe.
Agora, o Catamo, pronto, tem muita procura, Sunderland não desiste, e já oferecem 3 milhões de limpos por ano de salário ao jogador, enquanto ele no Sporting só ganha 600 mil, só ganha, entre aspas, 600 mil por ano. É natural que o jogador veja isso com bons olhos. Agora, o Sporting também tem que defender os seus interesses. E agora, o que é que pode acontecer no meio disto? É sempre assim que isto acontece. Se o jogador acaba por não sair e ficar no Sporting, lá vai o Sporting ter que falar com o jogador e aumentar provavelmente um pouco o salário, porque o salário que ele está a ganhar para titular do Sporting é dos mais baixos que o Sporting tem. Mas, Pedro Henriques, pode ser de facto um problema ter tantas saídas no mesmo defeso para o Sporting? É óbvio que aqui ainda estamos a falar de negócios à vista, nada confirmado, são dúvidas, mas perante os que já saíram e com os jogadores que podem também estar na calha, fica aqui o Sporting com um problema? É assim, em teoria fica, porque a ideia era o Soares pelo menos fazer mais um ano no Sporting, o Gianni Catamo se calhar, dentro daquela lógica que o Sporting tem de ir deixando sair os jogadores, mas tirando partido também desportivamente, e no meu ponto de vista este trio em que eu coloco o Maxi, onde coloco o Soares, onde coloco o Gianni, seria um trio muito importante para fazer até a ligação que vinha do passado, para depois, daqui a um ano, conforme corressem as coisas, para sair. Saindo, cria-se um problema, porque mesmo que tu possas substituir, é a questão depois da profundidade, porque nós já percebemos, e o Sporting tem tido estes problemas nestas jornadas, que não é só teres a equipa, porque a malta falta, e agora vamos buscar este jogador. Os clubes falam nisso, para quê? Está lá o Manel ou o Joaquim que é titular. Não, é que hoje em dia, com 5 substituições e com toda a quantidade de jogos, é preciso teres alguém do mesmo nível pronto para discutir essa titularidade e para poder dar continuidade. E o que acontece, e o Sporting tem sido muito vítima disso em muitos momentos, e no ano passado, na altura que até perdeu a Taça da Liga na meia-final e noutras circunstâncias, e naquela semana que jogou com o Benfica, com o Porto, e já não sei se foi com o Manchester, já não me recordo quem foi, em que se viu a necessidade que o Sporting tinha, que era, tinham aqueles 11, que eram muito bons, mas depois quando fazia a substituição a coisa não resultava, e agora parece que vai pelo mesmo caminho. Portanto, tem aqui um problema, mas resistir a estes milhões, e sobretudo àquilo que são os comissionistas. Obrigado, Gabriel Alves, por esta palavra. E portanto, que no fundo estão sempre a atazanar os jogadores. Agora vais triplicar e quadriplicar e vais pôr o teu ordenado, etc. É complicado. E termino com isto. Ter jogadores contrariados, então eu estou a falar em termos genéricos, não estou a falar do Sporting, prefiro não os ter lá e ter outros, e assumir isso e fazer um ano que vai ser com certeza mais difícil, se saírem esses jogadores, obviamente. Vamos tentar perceber até onde vai esta revolução no Sporting e se há de facto mais saídas. Temos de avançar para as nossas notas de campeão. Gabriel Alves, começo desse lado com um pouquinho mais de tempo. Olha, eu para já tenho que dar uma nota, vou dar 16 ao Mora, ao Rodrigo Mora. Sim. Portanto, parece que está tudo tratado. Já está a viajar para Roma. Exatamente. Olha, vai ter um treinador, que eu vou dizer, italiano vero. Vai ter um verdadeiro treinador e italiano. Está nas mãos dele, do Rodrigo Mora, independentemente de todo o trabalho que de facto a equipa do treinador vier a fazer, está nas mãos dele também, portanto crescer, tem idade, é jovem, e crescer, porque ele é um grande talento, e aproveitar, portanto, para o Futebol Clube do Porto é bom, à volta de 50 milhões, as equipas portuguesas precisam de dinheiro, os clubes precisam de dinheiro, esta também é a grande verdade. Portanto, depois quero dar 18, já aqui foi muito, eu comecei por também falar disso, ao Pavlidis, tem golo no sangue, e quero lembrar, quero dizer 18, pela sua exibição de onda, e lembrar que ainda o João Pinto deve-se lembrar, aqui há um mês e meio, o homem não marcava, podia-se ir embora, andavam por aí, agora, meu Deus, se aparecer aí uma proposta daquelas, ai. É isto, é o futebol, é a utopia do futebol, portanto, nada a dizer. Queria dar para o Cancelo, pela sua postura, pela sua vontade, pela sua determinação, tal como é na relva, porque queria jogar no Barcelona, queria voltar ao Barcelona, lutou por isso e está no Barcelona. Cancelo, 20 para ti, pela tua atitude. O Gabriel Alves abriu aqui o livro de notas e já distribuiu uma série delas. Augusto Inácio já tinha também nota muito positiva ao Pavlidis. Mais alguma nota a atribuir? Não, o Gabriel Alves falou bem do Rodrigo Mora, que vai sair do Porto, mas eu queria destacar, aliás, o comportamento do Rodrigo Mora no Futebol Clube do Porto. Foi sempre um jogador impecável, um bom profissional, não só viu ondas da parte dele, não só viu lamentos. Sinceramente, ele teve um grande comportamento no Futebol Clube do Porto e agora vai para a Roma.
a quem eu dou 20 para ter sucesso, muito sucesso para este menino, que tem muito talento e oxalá que vingue em Itália. Pedro Henriques. Para o Benfica e especificamente para o Pavlidis, para o Atrico, mas para o Benfica que mantenha esta nota 17, que mantenha esta boa onda, porque o mais importante até para o futebol português é que agora passa este último bocadinho que falta, e estou-me a referir à entrada para a Liga Europa. Depois, em relação ao Rodrigo Mora, eu acho que, e eu ia tocar exatamente neste ponto que agora também foi referenciado também pelo Agostinho, já tinha sido referenciado pelo Gabriel, que é a postura, o comportamento e a atitude. Não houve grande granel, não houve namoradas, nem primos, nem não sei o que, vir para as redes sociais, tudo muito tranquilo. E isso significa o quê? Significa que ele é um miúdo de certeza com grande cabeça e que está muito bem estruturado, e isso vai fazer com que aquele talento que ele tem, porque eu acho que ele é um jogador excepcional, precisa de minutos e precisa de jogar, obviamente, e o futebol italiano para mim é dos futebols mais difíceis onde se pode jogar e se impor, na minha perspectiva, todas as ligas, mas se ele conseguir ter minutos, eu acho que vem ao de cima a grande qualidade que o Rodrigo Mora de um jogador excepcional, e se isso acontecer vai ser muito bom para o Mr. Jorge Jesus, para a nossa seleção, porque é um jogador que faz muita falta jogando e tanto realmente em forma, e portanto nota 18 para o processo, e agora que o futuro seja brilhante. João Pinto. Nota 20 para o Benfica, que grande exibição, que grande resultado, que pena que sejam só 3 pontos, mas brilhante na maneira como se exibiu ontem em Rio Maior. Nota 15 para o Rodrigo Mora, nota 5 para o seu advogado. Não foi a prima, não foi a namorada, mas alguém veio falar. Cuidado, malta, tem que ver os programas todos. E ainda assim, também lhe desejo a maior das sortes em Roma. Vai ter a concorrência do Dybala, que resolve ficar mais um ano, mas obviamente o Gasperini sabe o que faz e vai criando já alguém que possa substituir o argentino. Notas distribuídas. Amanhã há mais na Rádio Observador. Este programa tem o apoio de BetClick.